O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. Ainda uma outra razão é alegada. As almas permanecem na morada que a justiça divina lhes designa, o que equivale dizer no céu ou no inferno. Assim, as que estão no inferno, de lá não podem sair, posto que para tanto a mais ampla liberdade seja otorgada aos demônios. O paradoxo dos ensinamentos que, muitas das vezes, a gente para e pensa, mas por quê? E as pessoas não conseguem explicar. Acha que o demônio está livre para andar para todos os lados, mas os anjos e os bons espíritos não podem vir comunicar com os homens, apenas com pessoas que as autoridades eclesiásticas elegem. Esse pode, aquele não pode. Só que as leis de afinidade espiritual não passam pelo crivo das autoridades eclesiásticas aqui da Terra. São respeitáveis, é lógico, para quem segue aquelas religiões, segue aquelas doutrinas. Mas para nós que já compreendemos as difíceis e intrincadas relações que existem com o mundo espiritual, nós precisamos de entender que nós temos responsabilidades, nós temos atitudes que devem ser tomadas segundo as nossas necessidades de aprimorar nosso processo evolutivo, de aprimorar nossos ideais de amor. Portanto, os espíritos vão se comunicar de acordo com a sua condição espiritual, passando o conhecimento e a informação do estado dele. As do céu, inteiramente entregues às suas beatitudes, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem, e não bastantemente felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixassem. Essas almas podem ser comparadas aos nabados que dos pobres desviam a vista com receio de perturbar a digestão. Ou seja, as pessoas já colocam os preconceitos dentro da religião e às vezes depois querem que os seus religiosos não sejam preconceituosos. Se você coloca que os espíritos bons, os espíritos superiores estão no céu curtindo o seu bem-estar e o pobre ser humano está aqui só à mercê do demônio, você está dizendo assim, dane-se, eu não tenho que me importar com ninguém. Isso é muito ruim, porque nós estamos aqui para aprendermos a conviver uns com os outros, a aprender a ajudar uns aos outros, para podermos então sermos realmente bons e seguidores do Evangelho, seguidores de Deus. Trabalhemos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, no sentimento de melhoria íntima, de refazimento interior. Domar nossos sentimentos inferiores é o ponto básico e mais importante para nós seguirmos em frente. Portanto, todo preconceito deve ser combatido e não fortalecido por conceitos abstratos ou concretos que levam as pessoas a acharem-se melhores do que os outros. Todos nós precisamos, então, aprender a trabalhar intimamente nossos sentimentos para sermos aqueles que colaboram, para sermos aqueles que ajudam. Mas, se assim fora, essas almas se mostrariam pouco dignas da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrão de egoísmo. Veja bem, os anjos e os espíritos superiores nada fazem pelo ser humano, eles ficam lá contemplando a beleza de Deus. Como se Deus fosse alguém muito exótico, para querer que as pessoas ficassem lá, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Não é por aí. Deus é um ser sumamente bom, justo e misericordioso que opera constantemente. E nós não entendemos como que ele opera. Sabemos apenas que ele governa todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, todos os sóis, estão todos envolvidos pelo magnetismo de Deus e mantém seus movimentos harmônicos segundo a vontade de Deus. Logicamente que estrelas e sóis são a mesma coisa. Sol é o nome da nossa estrela. Apenas, às vezes, usamos as duas palavras para ser mais didático, para que as pessoas possam entender o universo de uma forma mais ampla. Restam ainda as almas do purgatório. Porém, estas, sofredoras como devem ser, antes que de outra coisa devem cuidar da sua salvação. Desse modo, não podendo nenhumas nem outras almas corresponder ao nosso apelo. Somente o demônio se apresenta em seu lugar. É muita tendenciosidade para o meu gosto. Não dá nem para comentar muito, porque a pessoa achar que só o demônio vai se comunicar e os bons vão ficar lá na beatitude do céu. As almas do purgatório estão tentando se salvar a todo custo.
e os outros do inferno lá no inferno, e o demônio se deleitando. E Deus, onde fica? Como fica Deus nessa história? A gente tem que começar a pensar num Deus bom, justo, misericordioso, que nos oferece as oportunidades sagradas de trabalharmos intimamente para melhor realizarmos as forças do bem em nossos corações. Então, é o caso de dizer, se as almas não podem vir, não há de que recear pela perturbação do seu repouso. Se elas não podem vir, como que vai perturbar o repouso delas? Vai continuar lá no repouso. Só, gente, que as almas, conforme nós vamos ver agora na segunda parte, que vai começar agora a pouco, não tem almas em repouso. Tem almas trabalhando assiduamente para o bem. Entendam isso. Ou para o mal. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e amplie nosso entendimento, a nossa capacidade de compreender a vida, compreender Deus e seus magníficos ensinamentos.